Olá pessoal, vou dar início a mais uma aula de revisão. Hoje então finalmente nós vamos ver a segunda lei de Newton rotacional, primeiro para uma partícula e depois para um sistema de partículas. Tá? Então vamos considerar uma situação muito geral. Tá? Imagina que eu tenho uma partícula de massa m, aqui eu só esquematizei uma possível trajetória dessa partícula. Imagina que a partícula está andando aí no plano do quadro, por exemplo, só para simplificar. A partícula tem uma trajetória aí. Vamos imaginar que tem um número total de m forças atuando na partícula. Aqui eu desenhei 3 forças, tá? M aí é um número arbitrário, tá? De forças que atuam nessa partícula. Tá? E a gente vai querer calcular o torque o torque dessas forças em relação a um ponto P arbitrário. Lembrando da última aula aqui, a gente tem que sempre definir o ponto em relação ao qual eu estou calculando o torque. Tá? Então, o ponto de aplicação aqui coincide, né? O ponto de aplicação das forças coincide com a partícula. Tá? A partícula não tem extensão, não tem volume, então este vetor R que localiza a partícula em relação a P é o vetor que localiza o ponto de aplicação das forças. Tá? Então, o torque resultante sobre essa partícula, pessoal, isso aqui é completamente geral, tá? Completamente geral. Vai ser igual a soma de I igual a 1 até L. Eu tenho que somar sobre todas as forças o torque I. Tá? O torque da força I. Certo? Então, eu tenho que simplesmente somar vetorialmente todos os torques. Tá? Mas a gente sabe que o torque devido à força I vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao produto vetorial entre a posição da partícula, porque o ponto de aplicação da força é o mesmo para cada uma das forças, então vai ser produto vetorial de R vezes Fi. Tá claro? O R não depende do índice I, porque o ponto de aplicação é o mesmo. Agora, se vocês abrirem esse somatório, vocês vão ter que repetir esse termo de I igual a 1 até M, e vocês podem fatorar este vetor. Ou seja, o que acontece? Eu tenho que a soma de R vetorial força para cada um dos I's é igual a R vetorial a soma das forças. Mas a soma das forças é a força resultante. Ou seja, a gente obtém a seguinte expressão. O torque resultante sobre a minha partícula de massa M vai ser igual ao que R vetorial, eu posso colocar esse somatório aqui, posso colocar esse somatório para dentro, digamos assim, porque R aqui não depende do índice I, então ele sai para fora da soma. Agora, isso aqui, a soma de todas as forças atuando na partícula é a força resultante. Tá? Então eu vou ter, isso aqui vai ser igual a R vetorial força resultante. Agora, o que a gente sabe? A única coisa que a gente conhece aqui é a segunda lei de Newton translacional, que é sempre válida, né? Então tem que a força resultante vai ser igual a... Bom, vou escrever isso aqui da maneira mais elegante, digamos assim. Então a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear dessa partícula. Certo? Substituindo isso aqui, nós obtemos que o torque resultante sobre a partícula é igual a R vetorial dP dt. Certo? Bom, é isso aí que a gente obteve. Agora, qual é? Não é bem um problema, mas o que a gente gostaria de obter? A gente gostaria de obter uma fórmula análoga ao que nós temos no movimento translacional. Ou seja, o que acontece no movimento translacional? A força ela é igual à taxa de variação de um certo vetor. Aqui nós obtivemos uma coisa mais complicada, então eu gostaria de tentar simplificar essa expressão. Eu gostaria de tentar obter uma fórmula análoga no sentido de que o torque, a gente espera que ele seja dado como a taxa de variação de um vetor. Mas não é o que eu obtive aqui. Eu tenho R vetorial, a taxa de variação do momento linear. Mas veja, se eu conseguir tirar essa derivada para fora desse produto, o que não é óbvio, porque o R pode depender do tempo, o R depende do tempo em geral, né? Veja, é a posição da partícula em relação ao ponto P, à medida que ela se move
este vetor está variando, então isso aqui depende do tempo em geral, não é óbvio que eu posso tirar essa derivada para fora do meu produto vetorial. Tá? Mas vamos tentar ver como isso funciona. Vamos tentar derivar R vetorial P e ver o que acontece. Ou seja, eu vou derivar a seguinte quantidade. Eu vou derivar R vetorial P. Porque se eu mostrar que isso aqui é igual a isso aqui, bom, significa que eu posso tirar a derivada para fora do produto vetorial. Tá? Então, essa derivada a gente trata usualmente como uma derivada do produto. Tá? Eu tenho uma regra, a famosa regra do produto, aí, né? Ela funciona aqui no caso do produto vetorial. Então, isso aqui vai ser derivada do primeiro e do segundo, mas primeiro derivada do segundo. Então, eu vou ter derivada do primeiro vetorial o segundo, mais o primeiro vetorial derivada do segundo. Tá? Este termo aqui é exatamente o termo que a gente tem ali embaixo. Agora, isso aqui é o quê? A taxa de variação da posição da partícula em relação ao ponto P é a velocidade da partícula. Claro? O que a gente obtém, então? Produto vetorial da velocidade com momento linear. Lembra que o momento linear é massa vezes velocidade? Então, eu obtenho aqui produto vetorial da velocidade com a velocidade. Isso aqui é simplesmente zero. Porque o produto vetorial do vetor com ele mesmo é zero. Tá? O ângulo é zero, né? O ângulo do vetor com ele mesmo, que ele forma com ele mesmo, é zero. Então, a gente obtém, tá? Então, aqui eu acabei de mostrar que isso aqui é igual a isso aqui. Logo, a gente obtém a forma desejada, ou seja, essa quantidade aqui é simplesmente igual à taxa de variação deste vetor R vetorial P, tá? E eu obtenho então uma fórmula análoga ao que a gente obtém para a segunda lei translacional. Este vetor aqui é o que a gente chama de momento angular, tá? Então o momento angular da partícula, ele é definido, tá? Ele é representado pela letra L minúscula, é um vetor, e ele é definido como produto vetorial de R e o momento linear P. Certo? A unidade do momento angular no SI é Joule vezes segundo, vezes segundos. Tá? E, bom, o momento angular, pessoal, o significado físico é completamente análogo ao momento linear. Ou seja, se eu tiver um corpo em rotação, por exemplo, ele tem um certo momento angular, tá? E quanto maior o momento angular, maior vai ter que ser o torque que eu vou ter que aplicar e maior vai ser o tempo que eu vou ter que ficar aplicando esse torque para fazer com que o objeto pare de rotar e entre em pouso. Tá certo? Então ele mede a quantidade, momento angular mede a quantidade de movimento rotacional do corpo. Tá? Então a gente obtém aqui, agora substituindo isso aqui, nós obtemos que o torque resultante sobre uma partícula é igual à taxa de variação do momento angular da partícula. Tá? Vejam que essas duas formas são completamente análogas. Tá? Existe uma simetria, uma certa elegância. Tá? Então aqui a força resultante é a derivada do momento linear. No caso rotacional, o torque resultante é igual à derivada do momento angular. Ponto importante aqui. Qual é o ponto importante que vocês têm que ficar sempre atentos? Tá? Vejam. O momento angular, o torque é calculado em relação ao ponto que eu escolhi, esse ponto P aqui, que é completamente arbitrário. Eu poderia ter escolhido qualquer outro, a lei continuaria valendo, não depende disso. Mas vocês têm que ficar atentos que o momento angular, ele também é definido, ele é calculado em relação a esse ponto, porque o vetor R está definido em relação a esse ponto. Então, o torque resultante e o momento angular são calculados em relação ao mesmo ponto. Certo? Atenção. Bom, então isso é para uma partícula. Vamos discutir agora, tá, o caso de um sistema de partículas.
sistema de partículas agora. Então, segunda lei rotacional para um sistema de partículas. Então, o que a gente tem agora? Imagina que eu tenho um sistema, conjunto de partículas, massa M1, massa M2, massa M3 e assim por diante. Vamos imaginar que a gente tem aí um número total de partículas vai ser igual a, vou chamar de Nzinho, tá? A N minúsculo, esse é o número total de partículas, esse aqui é o meu sistema, tá? Eu tenho um número arbitrário de partículas, aqui eu desenhei 3, tá? A gente tem, assim como nós tínhamos na segunda, um sistema, então eu tenho forças internas, tá? Vou desenhar aqui em azul algumas forças internas entre essas partículas, eu tenho 3 partículas, tá? Então tem aí, para cada par de partícula eu tenho 2 forças internas, e nós temos também as forças externas. Eventualmente eu posso ter forças externas atuando, tá? Forças externas atuando em cada uma das minhas partículas. Tá, pessoal? Eu desenhei 3 partículas, mas é um número completamente arbitrário. Tá? Nós temos que definir um ponto, tá? Um sistema origem. Posso usar a origem no sistema de coordenadas para definir aí o ponto em relação, vou calcular o torque. Então, vamos imaginar que o nosso sistema é bidimensional para facilitar o desenho. Tá? Então, aqui eu coloco um eixo Y, um eixo X. Tá? A definição, então, de onde está o meu sistema de coordenadas. Tá? A origem do meu sistema de coordenadas, a posição dele é completamente arbitrária. Completamente arbitrária. Então, o resultado que eu vou mostrar aqui não depende dessa escolha. Tá? Mas eu tenho que fazer essa definição, tá? Porque o torque e os momentos angulares, eles são calculados em relação a algum ponto do espaço. Eu vou calcular eles em relação à origem do meu sistema de coordenadas. Eu não perco nenhuma generalidade fazendo isso. Certo? Então, todos os meus momentos angulares vão ser calculados em relação a esse ponto. Então eu tenho que o momento angular total, que eu vou representar pela letra maiúscula L, o momento angular total do meu sistema é a soma vetorial sobre todas as minhas partículas. Então essa soma vai de igual a 1 até N do momento angular Li de cada uma das minhas partículas. Tá? Então esse é o momento angular do meu sistema. Tá? Qual é a proposta? A gente viu que a segunda lei rotacional, tá, em termos dos momenta, ela é análoga à segunda lei translacional. Eu espero que aqui eu tenha também uma situação, tá, completamente análoga à segunda lei translacional para o sistema de partículas. Então, vou tentar derivar o momento angular do sistema e tentar relacionar isso com o torque externo resultante. Claro, essa é a proposta para tentar derivar, para tentar deduzir a segunda lei aí para um sistema de partículas, segunda lei rotacional, partindo de coisas que a gente já conhece. Certo? Então, esse é o momento angular do meu sistema. Vamos tomar aqui a derivada do momento angular. Então, derivo isso aqui em relação ao tempo. Tá? Então, tem aí a taxa de variação. E isso aqui vai ser igual ao quê? Soma de I igual a 1 até N, derivada do momento angular de cada partícula. Tá? Mas o momento angular de cada partícula, de acordo com o que a gente já sabe, que é a segunda lei rotacional para uma partícula, isso aqui é igual ao torque resultante sobre a partícula I. Então, eu tenho soma de I igual a 1 até N, torque resultante sobre a partícula I. Tá claro? Então, eu tenho aí a soma dos torques resultantes de cada partícula. Tá? Em completa analogia com o que a gente tinha para a segunda lei translacional. Agora, da mesma forma que, no caso da segunda lei translacional para um sistema de partículas, as forças internas se cancelaram, ou seja, o meu movimento de translação do corpo ele não depende
das forças internas, por exemplo, das forças entre as moléculas do meu sistema, aqui eu espero também que o movimento rotacional, então se vocês quiserem, veja aqui eu não coloquei nenhum movimento, imagina que esse negócio está girando aqui em torno desse ponto, por exemplo, tá? Então está fazendo qualquer coisa, mas imagina que ele está girando. Eu não espero que a segunda lei, ou se vocês quiserem, a taxa de variação do momento angular para esse problema vai depender das forças de qualquer coisa relacionada às interações entre as partículas do meu sistema. Então a gente espera novamente que os torques aqui devido às forças internas se cancelem. Tá certo? Então, agora só a situação não é tão trivial como no caso transacional. A gente simplesmente usava, a gente simplesmente usou a terceira lei de Newton e cancelou as forças internas. E a gente tem que analisar isso aqui um pouco mais em detalhe. Então vamos fazer da mesma maneira que a gente fez no caso transacional, vamos analisar um par de partículas. Tá? Então imagina que eu pego aí um par de partículas, tá? Essa aqui é a minha partícula de massa M1, essa aqui vai ser minha partícula de massa M2, tá? E bom, imagina que eu tenho aí uma força F, a força que a partícula 2 faz na partícula 1, e eu tenho a força que a partícula 1 faz na partícula 2. A gente já sabe que essas duas forças elas têm o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Tá? Mas isso não basta, tá? Para nós cancelarmos aqui a soma dos torques de cada uma dessas forças, tá? A soma desses dois torques. A gente tem que analisar isso um pouco mais em detalhe. Agora, o torque ele é calculado em relação a um ponto do espaço. Tá? Então a gente tem que calcular os torques devido a cada uma dessas forças em relação a um ponto qualquer. Tá? Vamos escolher um ponto aqui, imagina que esse aqui é o ponto do espaço em relação ao qual eu vou calcular o torque. Eu vou chamar de vetor, para o torque eu preciso da posição da partícula M2 em relação a P, eu vou chamar isso aqui de R2, e eu preciso da posição, do vetor posição da partícula 1 em relação a P. Certo? E eu tenho ainda, eu vou definir aqui um vetor, tá, que liga as duas partículas, tá? Então esse vetor começa em 1 e vai até a partícula 2. Vou chamar esse vetor de R. Tá? Espero que esteja claro. Tá? Então esse vetor R começa na partícula 1 e vai até a partícula 2. Ora, aqui nós temos uma relação entre os vetores, que eu vou usar já em seguida. Eu tenho aqui, veja, tem só uma gráfica aqui de vetores. Tá? Física 1, R1 mais R é igual a R2. Tá? Então essa relação aí nós vamos usar. Eu tenho que R1 mais R é igual a R2. Veja, pessoal, essa construção aqui ela vale para qualquer ponto P que vocês inventarem. Tá? Pode escolher qualquer ponto P e aplicar a mesma construção, a mesma argumentação que eu vou fazer aqui. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o torque de cada uma dessas forças e ver se a soma desses torques se cancela. Bom, então, deixa eu só abrir isso aqui, né? Bom, vamos escrever aqui, né? Então eu tenho aqui o torque resultante, vamos escrever isso aqui em detalhe. O torque resultante na partícula 1, que é o que a gente precisa, né? Que é o que entra aqui, mais o torque resultante na partícula 2 vai ser o quê? Essa soma desses dois vetores vai ser o torque resultante externo na partícula 1 mais o torque resultante externo na partícula 2. Tá? Esses são os dois torques que vêm de todas as forças externas que atuam em cada partícula, mais, mais o que? Mais o torque, tá? O torque devido à força 2,1, então eu vou chamar esse torque de torque 2,1, então essa é uma força interna, tá? Esse é um torque devido a uma força interna, e mais o torque devido à força que 1 faz em 2. Certo? É isso aí que a gente tem para esse par de partículas. O que a gente espera é que a soma desses dois torques aqui seja 0, e a única coisa que sobrevive na soma desses dois torques que aparecem aqui é a soma dos torques devidos às forças externas. Então, torque 2,1
vai ser o quê? Bom, esse é o torque devido a esta força que atua na partícula 1. Então isso aqui vai ser R1 vetorial F2,1. Tá? E eu tenho que o torque devido à força F12 vai ser o quê? Essa é a força que atua na partícula de massa M2. Isso aqui vai ser R2 vetorial F12. Certo? Bom, vamos tentar expressar esse torque aqui em função de R2 e esse vetor R. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Tá? R1 é R2 menos R. Então, isso aqui vai ser R2 menos R vetorial F2,1. Certo? Agora aqui, bom, isso aqui vai ser o quê? R2 vetorial F2,1 menos R vetorial F2,1. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo ver mais claramente o que vai acontecer. Porque veja, R vetorial F2,1 é zero, porque R e a força F2,1, ó, R está aqui, F2,1 está aqui, são vetores paralelos. Ou seja, o ângulo entre eles é zero, sendo de zero é zero, logo isso aqui é zero. Então eu obtive que o torque da força F2,1 é simplesmente R2 vetorial F2,1. E o torque da força F12 é R2 vetorial F12. Mas da terceira lei, a gente sabe que esta força aqui é igual a menos F2,1. Tá? Ou seja, este torque aqui eu posso escrever agora como menos R2 vetorial F2,1. Certo? Ou seja, este torque aqui é menos, tá? Esse torque aqui é menos o torque 1,2. Quando eu somar, então, esse torque com esse, eu obtenho zero. Tá? Então, este termo aqui vai embora e a única coisa que sobrevive é a soma dos torques externos resultantes em cada partícula. Tá? Então, quando tu abrir todo esse somatório para cada uma das partículas e pegar e analisar cada par de partículas, a soma dos torques internos, devido às forças internas, vai ser zero. Então aqui o torque resultante na partícula I vai ser simplesmente o torque externo resultante nessa partícula. E a soma dos torques externos resultantes em cada partícula vai ser igual ao torque externo resultante no sistema. Então a gente obtém que o torque externo resultante no sistema é igual à taxa de variação do momento angular, em completa analogia com a segunda lei translacional. Certo? Veja, se o torque externo resultante no sistema é igual a zero, o momento angular do sistema se conserva, ou seja, o momento angular do sistema é um vetor constante que não varia no tempo. Tá claro? Bom, deixa eu só fazer mais um exercício rápido, porque vejam, até aqui a gente escreveu a segunda lei rotacional como a taxa de variação de um vetor. Mas a pergunta é como isso se relaciona com a segunda lei translacional quando expressa em termos da aceleração. Deixa eu só dar uma pincelada rápida nisso. Tá? Em outras palavras, a forma mais usual da segunda lei translacional é força igual a massa vezes aceleração. Existe uma forma análoga aqui? Essa é a pergunta. Tá? Essa é a pergunta. Bom, a resposta é existe, tá? Existe e tu pode mostrar isso de maneira bastante geral. Eu vou mostrar isso, tá? Para uma situação específica, simples, onde é fácil de ver a analogia entre a segunda lei rotacional e translacional usando acelerações. Tá? O caso geral vocês muito provavelmente vão ver na mecânica, a prova geral dessa relação vocês vão ver muito provavelmente na mecânica clássica 1.
Tá? Então deixa eu considerar o seguinte exemplo agora simples, só para ilustrar isso aqui para vocês rápido. Tá? Imagina que eu tenho, vou pegar um exemplo muito simples, imagina que eu tenho uma partícula, tá? Esse aqui esse aí está morrendo, né? Vamos pegar um azul. Então, imagina que aqui está meu eixo Y, meu eixo X, tá? Vem no sistema de coordenadas. Imagina que eu tenho uma partícula se movimentando aqui no plano do quadro, tá? E eu vou pegar, como eu disse, uma situação muito específica. Imagina que essa partícula está fazendo um movimento circular, tá? Então aí está o movimento circular, ou seja, imagina que essa partícula, por exemplo, está presa por um fio até a origem aqui do meu sistema de coordenadas, tá? Então imagina que eu tenho um fio aqui. Eu tenho um fio de massa desprezível segurando a minha partícula, esse negócio aqui está girando, tá? Está girando aí em torno da origem desse meu sistema de coordenadas aqui no plano do quadro, tá? E vamos imaginar que eu tenho uma força aí, tem uma força F aí atuando na partícula, essa partícula ela tem massa M, tá? E ela está aqui localizada em relação à origem do meu sistema de coordenadas pelo ponto, tá? Pelo vetor R, desculpa. Tá? Então essa partícula faz um movimento aí, veja, essa força ela é tal que o torque é constante, tá? É só uma hipótese minha para simplificar, então o torque que essa força produz é constante. O que significa isso? A força não é um vetor constante, porque ela vai ter que estar mudando a direção do sentido. Vamos definir aqui o ângulo φ entre a força e o vetor R, que a gente vai precisar. Veja, à medida que a partícula... O que eu quero? Eu quero que à medida que a partícula ande, este ângulo, o módulo da força permaneça constante, este ângulo permaneça constante. Ou seja, o vetor F está mudando. Mas se eu fizer, se ele muda de tal forma que este ângulo não muda no tempo, o torque é constante. Tá claro? É isso. Então essa aí é uma hipótese importante. Veja, o fio aqui que segura a minha partícula, enquanto ela gira, ele serve só para manter a partícula basicamente em movimento, nesse movimento circular, sob a ação de uma força externa. Então o que eu quero fazer agora? Aplicar a segunda lei e tentar escrever a segunda lei em termos de aceleração angular e relacionar isso com força igual a massa vezes aceleração linear do movimento translacional. Certo? Eu quero ver se existe uma forma análoga ao movimento translacional dada em termos da aceleração angular. Certo? Então não é muito complicado de fazer isso, porque vejam, o vetor velocidade nesse problema, e é isso que simplifica ele, o vetor velocidade, como a partícula está presa no fio, o vetor velocidade ele é perpendicular ao vetor R. Certo? Veja, eu tenho torque aqui devido à tensão do fio, mas esse torque é nulo. Tá? Esse torque é nulo porque o torque vai ser a força de tensão, a força de tração do fio vai fazer um ângulo de 180 graus com o vetor R. Então esse torque não interessa. Mas veja, o fio é importante para manter a partícula andando neste movimento circular, de modo que a velocidade é sempre perpendicular, ao vetor R. Tá claro? Então veja, a gente sabe que calcular o momento angular da partícula, tá? O momento angular da partícula vai ser igual a R vetorial P. Isso aqui é igual a massa da partícula R vetorial velocidade. Tá? Então veja, a partícula se movimenta neste plano. R e V estão neste plano. Tá? Então, pela regra, eu sei então que o momento angular, a direção dele é perpendicular a esse plano. O momento angular entra no plano do quadro ou sai. Mas a gente sabe, pela regra da mão direita aqui, né, que o sentido é saindo do quadro. Então, R vetorial V, então, bota o vetor R com a origem no mesmo ponto que o vetor V e faço R vetorial V. O vetor L, momento angular, sai do quadro. Então, o vetor L, desenhar ele aqui. Meu vetor L está saindo do quadro. Eu vou simplesmente calcular agora, eu preciso calcular o módulo desse vetor. O módulo vai ser o quê?
a massa, módulo de R, módulo de V, seno do ângulo entre os dois. Quanto é que vale o ângulo entre os dois? 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Então, o módulo do momento angular é simplesmente mRV. O torque resultante, a minha força, esse é um torque constante, como eu falei, a minha força, tá? A minha força ela também está no plano do quadro, então o torque também, tá? O torque é R vetorial F, então o torque também sai do plano do quadro. Vamos usar agora o que a gente sabe, que é que o torque resultante, segundo a lei rotacional, isso aqui vai ser igual a taxa de variação do momento angular. Tá? Vejam, esse problema é muito simples porque o torque e o momento angular são dois vetores paralelos, então tem que simplesmente olhar para o módulo deles. Tá? Então, o torque resultante, que aponta aqui para fora do plano do quadro, que é só o torque devido a essa força, é a derivada do momento angular. Usando agora essa expressão, eu obtenho que isso aqui é igual a mR. Vejam que R é constante, é o módulo desse vetor. Como eu tenho um movimento aqui confinado no círculo, isso aqui não varia no tempo, isso aqui é igual a dV/dt. Certo? Agora, o que é da física 1 a taxa de variação do módulo da velocidade? Isto é a aceleração tangencial, taxa de variação do módulo da velocidade. Lembrando lá da física 1, isso é a aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Tá? E o que a gente sabe da aceleração tangencial? A gente sabe que a aceleração tangencial, tá, no movimento, a aceleração tangencial aqui vai ser simplesmente raio vezes aceleração angular. Tá? Então, isso aqui é igual a aceleração tangencial. Se eu substituir agora a expressão para aceleração tangencial aqui dentro, eu obtenho que o torque resultante dessa partícula vai ser mR vezes aceleração tangencial, que é R alfa, então eu vou ter mR ao quadrado alfa, que é a aceleração angular. Mas vejam, mR ao quadrado, a massa vezes a distância ao quadrado da partícula em relação ao eixo de rotação, que é o eixo que passa por esse ponto, isso aqui é simplesmente o momento de inércia dessa partícula. Então eu obtenho que o torque resultante dessa partícula é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Isso aqui é completamente análogo à força resultante é igual a massa vezes aceleração. Porque o momento de inércia no movimento rotacional, ele faz um papel análogo à massa no movimento translacional. E aqui, em vez da aceleração linear do movimento translacional, eu tenho uma aceleração angular. Certo? Então essa é foi um caso que eu mostrei a relação entre isso aqui e isso aqui, entre essas duas fórmulas num caso específico. Isso pode ser mostrado de uma maneira completamente geral. Ele tem que usar um pouquinho mais de cálculo vetorial. Certo, pessoal? Isso é tudo que a gente precisa para começar a ver equilíbrio estático. Tá? O que vai acontecer na próxima aula. Até lá!